Oi! Bom, se você me segue no Instagram, você percebeu que eu coloquei no meu Stories uma enquete pedindo dúvidas sobre tatuagem, tanto de cliente para tatuador, referente ao assunto de tatuagem, para eu tirar as dúvidas para vocês num vídeo. E o vídeo é o vídeo de hoje. Se você não ficou sabendo disso, é porque você não me segue no Instagram, então é só seguir nesse arroba aqui de baixo, que volta e meia eu coloco alguma enquete para poder aparecer em vídeo, peço alguma sugestão de vídeo, caso vocês queiram. Eu posso tirar dúvida diretamente com vocês lá também, se vocês quiserem, então segue lá. Bom, no vídeo de hoje eu separei aqui as perguntas. Vamos pegar aqui as perguntas e vamos ler. Começando pela pergunta da Joana_S.Oliveira. Por onde começar para chegar nesse caminho incrível? Bom, para você ser tatuador, uma das coisas que eu sempre vou recomendar, assim como aconteceu comigo mesmo, você tem que saber desenhar. Muitas pessoas que não sabem desenhar viram tatuadores e acabam não tendo um potencial tão grande quanto teriam caso tivessem o mínimo de noção possível de desenho. Primeiro que é recomendado você tatuar artes que você mesmo criou, e caso contrário, se você não criou a arte, provavelmente é porque é uma foto, alguma coisa realista ou algo do tipo. Então você precisaria ter muito mais técnica do que alguém normal. Mas no geral eu recomendo você começar primeiro sabendo desenhar. Após saber desenhar, você vai ter uma desenvoltura melhor para poder ter capacidade de fazer isso na pele de alguém. A próxima pergunta é da Gabi Lourenço. Minha dúvida é sobre ganhar visibilidade e gerar interesse nos meus conteúdos. Bom, uma forma que eu fiz no meu Instagram, especificamente no meu Instagram, foi pagar. Como eu não fiz nenhum curso, faculdade de publicidade, esse tipo de coisa, a forma mais fácil que eu encontrei de poder atingir um público que eu gostaria de ter seria pagando publicidade no Instagram, o que é totalmente normal e plausível. Lógico que tem outras dicas que você pode pegar, por exemplo, deixar um anúncio ativo durante só um período de tempo. Por exemplo, eu tenho uma galera que me acompanha mais de noite, ao invés de manhã e de tarde. Então eu sei que de noite vai ser um período muito melhor para eu deixar minha publicação ativa, para que as pessoas possam ver mais e curtir a foto, curtir a tatuagem, me seguir no Instagram e acompanhar mais o meu trabalho. E isso faz com que o investimento que eu fiz em reais, dinheiro de verdade, naquela publicação, naquele impulsionamento, muito mais rentável para mim, vai ser muito mais valioso. Eu vou conseguir muito mais retorno com o mesmo investimento, ao invés de só jogar o dinheiro lá e deixar o tempo todo funcionando. A próxima pergunta é do Luciano, meu querido amigo, que também trabalhou lá comigo. Ele trabalhou como aprendiz e ele fez a pergunta: qual maquininha seria melhor para poder começar a trampar com tatu? Eu recomendo uma máquina híbrida. A máquina híbrida seria uma opção boa para você começar a tatuar, porque é uma máquina só que você consegue fazer vários tipos de trabalho. Com ela você consegue fazer fine line, consegue fazer sombra, consegue fazer traços grossos, bold line, você consegue fazer pintura sólida. Obviamente você não teria tanto desempenho quanto se você estivesse fazendo com máquinas específicas para esse tipo de trabalho. Mas, como é para começo, você precisa primeiro saber como é que é a máquina, sentir o peso da máquina na sua mão, sentir a vibração da máquina, como que funciona para você fazer os traços, o tanto de agulha que você tem que colocar para fora da biqueira, o tanto de tinta que você tem que colocar dentro da biqueira, o tanto de traço que você consegue fazer com aquela quantidade de tinta dentro da biqueira para evitar fazer traços pela metade, e por aí vai. É uma porrada de coisas que influenciam na hora de tatuar, e como são muitas variáveis, eu sempre recomendo que você invista o mínimo possível. Assim, se por acaso você não gostar, afinal é normal, a pessoa testa porque tá com muita vontade de fazer, mas percebe que não era aquilo que ela queria. E em vários segmentos funcionam assim. Eu mesmo já passei por vários. Por exemplo, música, fotografia, esse tipo de coisa, eu já passei por isso. Já investi em coisas assim. Não valeu a pena pra mim porque eu não me encaixei nesse tipo de coisa, mas eu consegui vender e investir nas coisas que eu gostaria de fazer, que no caso eu tô fazendo hoje, como tatuagem. Então a máquina que eu recomendo é uma máquina híbrida. A máquina híbrida que eu recomendo é uma máquina que eu usei, uma Percy Waters do Paulo Fernando, dono da Electric Ink. Essa máquina tem para vender no próprio site da Electric Ink. Eu não tô sendo patrocinado para isso, mas eu gostaria, inclusive, quem sabe um dia. Mas essa é a máquina que eu recomendo. Próxima pergunta é do Medeiro54, Vitão. Beijo, Popoto, meu querido. Você sempre foi um puta desenhista, mas quando veio a coragem para se tornar tatuador? Bom, aconteceu de uma forma que eu expliquei no vídeo anterior, na verdade. Foi ano passado. Ano passado, assim como eu expliquei no vídeo anterior, foi um ano muito pesado para mim. Eu tive que tomar escolhas e decisões que eu não estava muito preparado. Então, aproveitando a decadência que infelizmente estava tendo na minha vida, eu aproveitei para dar a volta por cima. E aproveitando a primeira metade da pergunta, foi exatamente por isso que eu comecei a ter forças para querer virar tatuador. As pessoas sempre falavam: puta, você desenha pra caralho, desenha muito bem e tal, por que você não vira tatuador? Mas eu sempre vinha com aquela desculpa: não, a pessoa vai começar a tremer, vai começar a gritar, eu vou errar o traço, a pessoa vai me culpar depois, eu não quero me preocupar com isso. Até o dia que minha vida tava tão zoada que eu pensei: mano, não
não vai ficar pior do que isso. Então eu investi meu dinheiro nisso, investi meu tempo nisso, valeu a pena, não me arrependo de nada e na verdade foi graças à ajuda de todos vocês que são meus amigos e que me acompanham há muito tempo, que sabem a minha jornada, que eu tô aqui hoje. Então, muito obrigado. Próxima pergunta é do Johan1543. Acha que menor de idade não deve fazer tatu ou tanto faz? Na minha opinião, menor de idade não deve fazer tatu e eu vou explicar o motivo. Primeiro, tatuagem é só para maior de 18 anos, então fazer menor de 18 anos é crime. É uma coisa que é fora da lei. Eu só posso fazer tatuagem em um menor de idade caso os pais tenham consentimento e assinem um termo de responsabilidade junto comigo na hora de fazer a tatuagem do adolescente. Obviamente, menor de idade não quer dizer criança, então é acima de 15 anos. 15, 16 anos, por aí. Mas o motivo principal mesmo que eu recomendo que um menor de idade não faça uma tatuagem é porque, convenhamos, eu não sei se você é menor de idade, desculpa inclusive, mas convenhamos que jovem só faz bosta. Então, normalmente, um jovem vai ter a ideia de fazer uma tatuagem que provavelmente ele pode ter a tendência a se arrepender depois, onde ele vai ter que gastar mais dinheiro cobrindo a tatuagem ou então fazendo uma remoção dela, caso for a ocasião. Então, eu recomendo que espere alguns anos. A primeira tatu que eu fiz em mim, eu fiz quando eu tinha 19 anos, com o meu próprio dinheiro, trabalhando mesmo. E é o que eu recomendo para vocês também. Trabalhem, ganhem o seu próprio dinheiro, esperem um pouco. E depois que vocês estiverem pagando suas contas, trabalhando no ambiente que vocês quiserem, é que eu sugiro que vocês façam a sua primeira tatuagem. Próxima pergunta do Costa Gil. A primeira tatuagem precisa ser tão difícil de escolher? Cara, se você tá tendo dificuldade para escolher a sua primeira tatuagem, então tem que ser difícil pra você, sim. Porque é o mesmo pensamento da pergunta anterior. Tipo, é um negócio que vai ficar pro resto da sua vida na sua pele, tá ligado? Então, vale a pena pensar um pouco, pensar bem mesmo antes de fazer a sua tatuagem pra que você não se arrependa. Tem grandes chances de que num futuro você meio que largue de mão e comece a fazer tatuagem simplesmente porque você gosta. Aconteceu comigo, inclusive acontece com muita gente. Mas muitas pessoas continuam fazendo tatuagens que façam sentido para elas, que tenham um significado profundo, afinal, é uma coisa que vai ficar sempre na sua pele. Eu vou enfatizar isso pelo resto do vídeo sempre. Vai ficar sempre na sua pele, a não ser que você cubra ou tente tirar com laser. Então, se você for uma pessoa muito indecisa ou muito pé atrás com as coisas, eu recomendo que sim, seja difícil para você escolher a sua primeira tatuagem. A próxima pergunta é do Rosalina Underline. Um beijo, meu querido. Tem alguma dica para a vida da tatu ser a mais prolongada possível? Algum tratamento? Tem uma série de coisas que você pode fazer. A primeira de todas é, se você gosta de sol, esquece, você tem que passar a odiar. Porque se você, tipo, faz uma tatuagem e toma sol, ela vai começar a desbotar com o tempo. Não, tipo, de dentro para fora, mas de fora para dentro. Quando a sua pele tá bronzeada, a sua tatuagem começa a ficar mais opaca. Sendo assim, a primeira dica que eu dou para você manter a sua tatuagem por mais tempo na sua pele é evitar de tomar sol. E fazer tratamentos, na verdade, seriam os cuidados que normalmente mulheres fazem, homens não costumam fazer, mas, por favor, se você começar a fazer tatuagem, comece a fazer esses tratamentos também. Que é literalmente só passar óleo de coco, cremes hidratantes na sua pele. Ajuda bastante e caso você mesmo assim goste muito de sol, é muito praieiro e não consegue viver sem, você tem que passar uma quantidade muito generosa de protetor solar em cima da sua pele, especialmente em cima da tatuagem, tipo de formar capa branca mesmo e esperar os 30 minutos antes de entrar na água ou ir pro sol. Próxima pergunta é da G Coelho 27. Um beijo pra você também trabalhou comigo lá na Black Home Inc. E dá umas dicas de como usar Magnum, por favor. Eu odeio. Cara, Magnum é a que você deveria mais gostar, inclusive. A que você deveria odiar, igual todo mundo, seria, sei lá, uma 3RL, que é muito fina e é muito treta de trabalhar pra fazer um risco, tipo, contínuo, sem tremer. A Magnum, na minha opinião, no meu estilo de usar, eu uso só da 13 pra cima. No mínimo uma 11. Porque não vale a pena usar uma 9, uma 7, se eu posso usar uma bucha pra pintar. Ou também pra sombrear. Então, a Magnum eu recomendo usar da 11 pra cima ou da 13 pra cima, igual eu faço. Mano, a Magnum eu prefiro usar por enquanto, já que eu não tô fazendo realismo em pele ainda, eu uso a Magnum padrão, não uso a Magnum Rounded, porque pra mim, pelo meu ver, eu gosto de fazer uma coisa mais bem aplicada, sem tantas nuances entre as colorações ali. Então eu prefiro que seja a quadradinha padrão mesmo, porque a tinta pega, fica com uma maravilha, não desbota com facilidade. Logicamente, se todo mundo fizer as suas partes, né, o tatuador aplicar bem e o cliente cuidar bem da tatuagem. Nesses casos, para fazer trabalhos sólidos, eu recomendo a Magnum padrão. Se você for fazer trabalhos que precisam de passagens suaves de cores ou de tons de cinza, aí eu recomendo a Rounded,
porque ela é muito mais suave nessas transições. Você não vai, tipo, marcar tanto a pele com a tinta se você estiver usando uma Magnum desse estilo. E outra dica que eu dou também é você usar a agulha um pouco mais exposta. Por exemplo, aqui tá a ponta da biqueira. Normalmente eu uso a agulha de traço aqui, sem sair muito e sem entrar muito. Eu uso, tipo, meio que na borda. Enquanto que a Magnum eu uso aqui, tipo, nessa altura, deixa um pouco mais pra fora. Eu ia colocar todos os meus dedos, mas meus dedos são muito tortos. Então eu uso mais ou menos aqui. Eu deixo ela bem mais exposta. Então quando ela vai bater na pele, ela vem até mais ou menos aqui. E que facilita a minha parte, porque eu não preciso, tipo, forçar tanto pra poder fazer a aplicação na pele. A próxima pergunta é do Breno Luano, meu querido. Muito obrigado pela pergunta. Vale a pena usar um grip de alumínio ao invés de um descartável? Depende. Eu digo depende porque varia de acordo com o gosto da pessoa, com o dinheiro da pessoa e com o equipamento que ela tem e a paciência também. Eu sou uma pessoa que não tenho muita grana para poder investir, então eu aproveito para poder usar os grips descartáveis, porque para mim se torna muito mais fácil em questão da biossegurança. Caso você tenha que usar um grip de alumínio, você vai ter que comprar uma autoclave também para poder fazer a esterilização. É padrão, você precisa ter uma autoclave se você for ter, tipo, o equipamento que você vai reutilizar que tenha contato direto com a pele da pessoa, direto ou indireto. Então você precisa de uma autoclave não é barato e você vai precisar fazer essa esterilização todas as vezes que você usar esse equipamento. Eu, como sou uma pessoa que não tem uma autoclave e não quero gastar com isso, prefiro aproveitar a opção de usar os grips descartáveis, porém eu fico pendente de não estar acostumado sempre. Tipo, pô, eu tô acostumado sempre com a mesma pegada. Eu posso pegar um grip que tá com a pegada um pouco diferente. Na hora da impressão lá na fábrica, eles podem ter deixado alguma coisa que possa atrapalhar ou machucar o meu dedo. Então, eu tô tendencioso a isso, porém eu prefiro isso do que gastar mais. Próxima pergunta é do Daniel Machado. O quanto tomar sol afeta nossas tatuagens? Desbota mais rápido mesmo? Sim, desbota mais rápido. Por quê? Quanto mais bronzeado você fica, mais opaca a sua tatuagem vai ficar em relação ao seu tom de pele. Agora, se a pessoa já é bronzeada ou se ela é negra e é feita a tatuagem, ela vai ficar com a tatuagem viva mesmo depois de cicatrizada e mesmo ela tendo a pele mais escura. Por quê? Porque isso faz parte já do organismo dela. Ela só não pode tomar sol a partir dali, senão vai dar na mesma. Mas sim, tomar sol é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer durante a sua tatuagem, principalmente durante a cicatrização, inclusive, porque é um machucado e se o machucado pega o calor do sol, pode acontecer algum tipo de problema, então é melhor evitar o sol. Evite o sol. Mais uma pergunta aqui do Breno Luano. Compensa ter mais de uma máquina para diferentes funções ou consigo fazer tudo com uma só? Eu, particularmente, prefiro usar uma só. Afinal, eu gastei R$2.000 em uma máquina só, que é a Transverse Nano, que inclusive para os tatuadores de plantão eu vou fazer um review dela depois de 6, 7 meses que eu tenho. Eu, particularmente, prefiro usar uma só porque a configuração que eu gosto dela, o peso, a conexão dela, tudo que faz parte dela me agrada. E como eu não quero comprar outra, eu prefiro usar uma só, fazendo a regulagem dela de acordo com cada traço que eu vá fazer. Demora um pouco mais porque eu preciso configurar a máquina, fazer troca de agulhas conforme o tempo da tatuagem vai passando, mas é uma coisa que eu tenho que pagar ao invés de pagar o dinheiro para ter outra máquina. Claro, se você tem outra máquina, por exemplo, você pode ter uma máquina que você prefere para fazer traço e uma máquina que você prefere para fazer bold ou pintura ou sombra. O que não está errado também, você pode até tipo acelerar o processo da sua tatuagem tendo as duas máquinas já prontas. Ao invés de você desmontar a máquina, montar outra agulha e continuar o trabalho, você simplesmente vai pegar a outra máquina e vai continuar o trabalho na frente do seu cliente sem muita interrupção ou sem muito problema. Diferente de mim, que por enquanto estou fazendo dessa forma. Mas é por isso que eu estou considerando fazer a troca ao invés de usar mais agulha de haste, eu estou preferindo começar a usar só cartucho, mas eu vou falar isso em outro vídeo. E a pergunta que eu deixei pro final, porque é uma das mais importantes, é a do Igor029. Como saber se o preço cobrado por uma tatuagem é o preço justo? Essa é uma pergunta importante porque o preço da tatuagem varia de acordo com o lugar que você vai fazer. Tipo, o lugar, não digo lugar do corpo, eu digo lugar, o endereço, o ambiente que você vai estar. Por exemplo, uma pessoa que tatua no centro de São Paulo, sei lá, na Avenida Paulista, ou então na Augusta, em Pinheiros, uma galera desse naipe, eles têm, se não tiver um lugar comprado, eles têm que pagar aluguel. E o aluguel daquele lugar não é barato. Afinal, é um lugar muito no centro e também é muito fácil acesso para lá. Então é muito mais caro você manter um negócio por aquele local. Diferente de alguém que mora, por exemplo, aqui em Santo André, igual a mim. Se você mora em Santo André, você mora num lugar que não é tão fácil o acesso.
e também não é tão caro o aluguel. Porém, você tem menos clientes para você. Em contrapartida, você tem menos concorrentes também. Em resumo, para ser mais direto, tipo, tem um valor mínimo que é cobrado, varia de acordo com o estúdio, justamente por esses motivos que eu acabei de dizer. Mas é normal que o preço mínimo de uma tatuagem seja em torno de 150 a 300 reais, dependendo do endereço. Qualquer tatuagem. Se for um endereço mais de fácil acesso, que é mais caro para o pessoal manter o ambiente, que ele tem mais cuidados e tem toda uma série de coisas, tipo, avançadas para atender o público. Uma tatuagem, sei lá, uma tatuagem do tamanho dessa daqui. Uma tatuagem dessa daqui vai custar em torno de 250 a 300 reais. Ela sendo uma tatuagem simples ou não, ela tendo sombras ou não, sendo tipo até 10 centímetros, menos de 10 centímetros, se fosse um coraçãozinho no dedo, custaria esse valor porque é o custo que ele tem com o equipamento que ele tem, com o material que ele tem e com o endereço que ele trabalha para poder atender os clientes dele. Diferente de alguém daqui de Santo André, que tem um custo muito menor, então ele pode cobrar menos por uma tatuagem dessa. Em contrapartida, para chegar até aqui é muito mais difícil. Obviamente, não é errado você cobrar menos que 150 em uma tatuagem. Muitas pessoas que estão aprendendo a tatuar cobram um valor de 50 reais, 80 reais, varia bastante entre esses valores justamente porque elas estão aprendendo. Então, se elas estão aprendendo, elas estão cobrando valores mais baratos. E se você tá pagando o valor mais barato, é porque você está ciente de que o serviço é de estudo. Então, já vá ciente disso. Não confie em alguém que cobra muito barato e tipo, se gaba de que tá conseguindo fazer um trabalho foda já, porque isso não existe. Provavelmente o trabalho vai ficar uma bosta. E desconfie de pessoas que cobram muito, muito, muito caro por trabalhos pequenos. Bom, as perguntas foram essas. Se você queria ter perguntado alguma coisa, mas perdeu a oportunidade, você pode me seguir no Instagram. Repetindo, você pode me seguir no Instagram para poder mandar suas perguntas lá. Ou, se você preferir, eu pretendo fazer um vídeo posterior a esse, uma parte 2 desse vídeo, com as perguntas que vocês deixarem aqui na seção de comentários. Então, se você tiver alguma dúvida, basta colocar nos comentários desse vídeo aqui, que o próximo vídeo de perguntas eu vou responder as perguntas que estarão sendo colocadas aqui nos comentários desse vídeo. Bom, no mais é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também para conteúdos desse tipo. Assim que acabar a quarentena e eu tiver a oportunidade de poder fazer vídeos tatuando, eu vou fazer, então relaxa, não vai ser só vídeo de teoria, vai ter vídeo na prática também. E no mais é isso. Muito obrigado pela sua view e tchau!